carga que eles enfrentam, né, e as precárias condições, no nosso caso, né, particular, de atendimento, de desumanizar o indivíduo. Então, nós contribuímos para a sua desumanização, né? Por isso que nós temos que refletir sobre isso. Como é que você ensina isso? É ensinando? Talvez não, não é? A questão que o Naumar coloca muito bem, eu acho que é colocar para os alunos, desde cedo, a necessidade de educação física e educação de sensibilidade, né? De não perder a parte que o médico acaba sendo engolido no seu trabalho, que é a dedicação à música, ao teatro, à literatura, ao cinema, não perder a sensibilidade, porque ela e a cultura, né, e as experiências que os alunos devem ter fora da faculdade, para que eles se mantenham humanos, apesar de todas as tragédias e dificuldades que nós convivemos. Eu queria fazer um desafio. Deixa só uma coisa. Eu queria que os alunos participassem. Façam pergunta. Os alunos que participaram. Estranho, né? Vamos falar. Não, desculpe. Eu peço perdão. Apenas eu gostaria de insistir da necessidade de nós incluirmos todos os nossos comentários nos dias de hoje, na nossa realidade de hoje, e julgar a medicina, a prática médica, nos dias de hoje, em toda essa turbulência que nós vivemos. Por favor, professor, eu sei que o senhor não interrompeu. A minha ansiedade é só uma. A gente precisa dos alunos, precisa do futuro. Sabe que nos Estados Unidos tem lugares que os alunos têm reserva nas primeiras fileiras? A gente precisa dos alunos. Estão aí. Eu sei, é legal. Almoço de graça para aluno que fizer pergunta. Participem, não é verdade? Sem vocês não tem jeito. É fundamental vocês participarem. Vocês têm que sair do escuro e irem para o claro. Nós temos que ficar no escuro agora. Essa é a mensagem. Bom, eu virei aluno agora, almoço de graça comigo não. João Alessio, cirurgia torácica, professor da cirurgia torácica. Então, uma provocação como se fosse um aluno aqui. O doutor Fábio falou dessa interface da indústria. A indústria visa o lucro e visa o progresso, visa o produto. Enquanto que a universidade visa o paper e a publicação, né? Como que a gente junta os dois, já que você está basicamente no meio desse caminho aí? Como a gente vai fazer com que a universidade também vise o produto? Não obrigatoriamente o lucro, mas que vise o produto, porque eu acho que essa é eu acho que é o nosso problema principal, mas eu queria a sua opinião. E eu vou aproveitar o professor Naumar aqui, que ele comente se ele continua firme nos BIs, os bacharelados interdisciplinares, que é a área que ele defende tanto. Acho que é uma grande oportunidade para nós. Obrigado. Obrigado, professor, pela pergunta. É um grande desafio, realmente, fazer isso. Eu tento pessoalmente buscar isso. Quando eu tive lá a unidade de bioequivalência, a hora que eu decidi sair para a indústria, eu tinha alguns espectrômetros de massa, HPLC, esses equipamentos, e eu coloquei numa startup lá em São Carlos. E o que a gente tenta fazer lá? A gente tenta pegar... O Brasil tem um investimento muito pequeno em pesquisa e desenvolvimento, 0,6%, um mercado de consumo de 600 bilhões de dólares e pouca inovação. Contrapartida, se olha a publicação que tem dentro do Estado de São Paulo, é compatível com qualquer país desenvolvido no mundo. E um apoio muito grande, por lei da FAPESP, em inovação. O que a gente tenta fazer nesse laboratório, ainda incipiente, mas temos conseguido bons resultados, é pegar empresas que precisam de produtos, a gente pega professores dentro da universidade, põe em time, junto com o apoio da FAPESP, principalmente no programa PIP, desenvolve um produto e licencia. A gente tem feito isso em produtos menos regulados, mas também temos um atrevimento um pouco grande. Tem um composto que chama fidicolina, que segura uma fase de visão celular, que a gente viu na literatura que tem atividade contra a ebola. A gente estava vendendo isso para a Sigma Aldrich, fez uma formulação junto com a Universidade do Kentucky e testou contra a ebola, ganhamos a designação de doença órfã. Estamos tentando jogar isso para a Organização Mundial da Saúde e conduzir os estudos, passar o direito
para eles. Não, nós, nesse momento, lá, a gente visa o conhecimento. E fazer o estudo em conjunto pode ser. Eu acho que existe esse caminho, existe a FAPESP, existe a possibilidade de se montar uma empresa fora da universidade, mais ou menos igual ao modelo americano. Se a gente pegar uma prova de conceito muito bem feita na universidade, fazer a translação para um estudo clínico em humano, fazer escrever um plano de manufatura desse produto, submete-se ao FDA de graça o plano à avaliação. Esses investimentos que a gente faz nos Estados Unidos são spin-offs de universidades que resolveram fazer uma reunião pré-NID, que chama, e submeteram ao FDA. O plano aprovado, o investidor entra. Às vezes, para a primeira etapa, precisa de $1 milhão. Na série A, os acadêmicos e a empresa acabada de recém-formada levanta, às vezes, 10 milhões. E ele conduz a parte do estudo. Existe um modelo no mundo e, se a gente realmente quer fazer, a gente, infelizmente, tem que copiar. É muito rápido. Primeiro, eu estranhei os alunos estarem muito no fundo e aqui cadeiras vazias, né? Aí, então, muito solidário com o que Rubinho levantou aí. Agora, segundo a pergunta do João Alessio, à tarde, Jair me ligou há pouco tempo e disse que um dos palestrantes tinha uma desistência e me pediu para ver se eu avaliava, poder contribuir. E caiu como uma luva a graduação em medicina fora do currículo convencional. Então, à tarde, João, eu vou falar sobre os bacharelados interdisciplinares, que são uma iniciativa brasileira de introduzir o Pentavion na educação universitária. Então, de tarde, eu vou usar o tempo para isso. E, se me permitem, eu quero fazer um comentário sobre sua questão. Qual é a grande diferença da universidade brasileira para universidades em todos os polos dinâmicos do mundo? É que as universidades públicas brasileiras são estatais. Sendo estatais, elas são obrigadas, por lei, a seguir as normas do direito administrativo público, que tem um princípio inicial fundamental. No direito administrativo público, só é possível, só é permitido fazer o que a norma autoriza ou determina. E isso é anti-universitário e faz com que as universidades, no Brasil, as universidades públicas, é impossível, pela lei, elas serem inovadoras. Então, nós temos uma dificuldade que eu fico realmente fascinado como esse tema é tão flagrante, tão óbvio e não é discutido. O ente jurídico chamado universidade no Brasil é impossibilitado pela lei de ser isso que você está demandando e de produzir essa sinergia, esse diálogo, essa interação com os setores dinâmicos que estão fazendo com que o mundo mude e a gente continue restrito nessa tradição conservadora. Bom dia, queria agradecer, não é, uma oportunidade como essa, portanto, aos nossos colegas palestrantes, mas agradecer também bastante à Escola Paulista de Medicina, a professora Emília Sato. Eu sou Silvia, sou professora do Campo Baixada Santista, então devemos, como expansão dessa universidade, muito, não é, a decisão histórica da Escola Paulista de Medicina de transformar-se em universidade e depois de expandir. Então, a minha gratidão, e concordo com o professor Naumar, que o ensino médico, e principalmente no Brasil, tem puxado questões de educação na formação em saúde para as outras profissões. Aqui fiquei muito tocada e mobilizada, e por isso pergunto aos dois colegas palestrantes, como é que fica a formação de professores? Fico pensando, professor Naumar, como propor uma educação para a sensibilidade, se muitos de nós, professores, abrimos mão na nossa trajetória desta educação, não é? E ao colega, não é, que traz a reflexão sobre inovação, como é que pensa essa inserção dessa discussão no cotidiano nosso da universidade? Para além dessa questão jurídica, da falta de autonomia,
logo em seguida vem a professora Helena Nader, uma referência para nós como uma produção científica situada, implicada e relevante, não é? Uma militante a serviço da autonomia universitária, mas quantos de nós, professores, também não temos, na nossa formação, a oportunidade desse diálogo? Então, queria muito ouvir os dois sobre esse tema. Como formar professores em redes, e não somente professores médicos, mas do campo da universidade para inovação, ou, como disse a professora Ruth, para a liberdade e irreverência. É uma pergunta bastante filosófica, não tem como ter uma resposta muito direta. Eu posso pensar do meu olhar para os meus professores. Eu não sei se era dislexia o que eu tinha, tudo me chamava de cebolinha lá na universidade, eu não conseguia falar, não conseguia fazer provas, era terrível. E eu tive um professor que me olhou diferente. A hora que ele me olhou diferente, eu olhei para ele também diferente. E eu comecei a aprender a olhar o professor com respeito. Então, uma atitude como o professor Rubens fez, de chamar os alunos, é fenomenal para a gente como aluno. Então, toda vez que a gente consegue ver que um professor olha para a gente de um jeito assim, com esperança, eu era desesperançado, e aí você fala, só foi um insucesso, eu posso mais, e você acaba retribuindo o olhar. É a empatia, a compaixão, e acaba se aprendendo no dia a dia, em relação entre pessoas. Eu não tenho a acrescentar, maravilhoso isso que você está falando. O processo que a gente chama pedagógico, antigamente se pensava que era uma coisa de transmissão de um sábio para um aprendiz, mas é um diálogo, é sempre uma interação, é troca de olhares e de papéis, de posições. Mas eu insisto que não é simples pensar isso como uma competência ou uma habilidade que se pode treinar pessoas para... É mais complexo do que isso, eu acho que a gente precisa de muito mais tempo para refletir, você também tem razão nesse aspecto. Então, tudo que você falou, concordo integralmente, Fábio. Eu só queria fazer uma provocação, só um minutinho, aí depois a professora Helena vai fazer a pergunta, mas que é uma coisa que a professora Silvia colocou, que é a questão da gente trabalhar de uma maneira transdisciplinar, multidisciplinar, num mundo que o médico não vai ser mais o chefe, o dono da verdade ou o dono do saber. Como a gente, enquanto professor, pode transmitir isso para os nossos alunos? O que você falou, será que é ensinável? É só na atitude? É no exemplo? Porque aí a palavra, não sei se ela tem muita atuação, né? Então, acho que... Eu queria parabenizar a mesa, Jair, pela qualidade da discussão, da apresentação. Eu sou Helena Nader, da Biologia Molecular. Os dados que você trouxe, Naomar, são mais dos Estados Unidos e Europa. Eu queria que você comentasse, se possível, rapidamente, quanto dessa potencial perda da empatia, do diálogo, talvez esteja relacionado com os processos de malpractice, que também estão começando aqui no Brasil. E mais um outro ponto, que, tudo bem, nós todos concordamos que é necessário isso. No entanto, além das amarras da universidade, quanto que essas escolas da vanguarda estão hoje influenciando as comissões do MEC e do CNE. Quanto que a gente está tentando quebrar essa camisa de força e também quanto que o ato médico, a lei que foi promulgada, também está influenciando para onde a gente vai caminhar. E parabenizar os dois e, principalmente, gostei muito também dos dados que você trouxe da inovação, mas acho que eu vou conversar com você depois em particular, que senão a pergunta é muito longa. Obrigada. Tá,
A questão que a Helena traz, eu vou só fazer uma tradução e não vou responder. É que esse é um tema de enorme complexidade e, eu diria, com não muita esperança, porque não está somente no nosso alcance. Nós temos... não é uma questão apenas da escola médica, nem só da universidade. Tem uma estrutura de corporação profissional na área da saúde que, na minha opinião, também representa um enorme obstáculo para esses avanços que estamos buscando. E mais, é que temos uma sociedade com raízes históricas no colonialismo, na escravidão, na desigualdade, no fundamentalismo do pensamento, que quando aflora, a gente se assusta. Então, eu não sou muito assim, otimista da gente poder, mas acho que não é possível a gente sucumbir à constatação dessas dificuldades. E se os lugares que têm sua força simbólica não se mobilizam, nós vamos continuar reféns dessa estrutura que nos constrange. É por isso que eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é maravilhoso e espero que a gente abra mais espaços para avançar nessas reflexões. Eu sou Juliana Salum, professora da oftalmologia. Estou aqui na escola há 33 anos, sou da turma 53, e eu não sou 100% médica, eu tenho um lado artista. E achei muito legal, nos 85 anos da escola, ter a exposição de quadros, um artista interno, né, com um traço de pintura maravilhoso, então foi bem bacana ver isso. E eu gostaria que iniciativas como essa tivessem mais presentes nos próximos 25 anos da Unifesp, que a gente, depois que se tornou universidade, a gente poderia valorizar cursos de arte e trazê-los aqui para dentro. A gente tem esse teatro, que eu gostaria de ver uma peça aqui, eu gostaria de ver música aqui, e a gente, dentro de um contexto de universidade, poderia trazer isso tudo para cá. Eu gostaria de ver música no corredor da escola. Você imagina você passando no corredor e escutando alguém tocando, e você se acostumaria muito facilmente com isso. Imagina depois você perder aquela música, né? Isso incorpora na alma, incorpora em todo mundo que está passando nos corredores. Então, esse olhar artístico ele poderia ser trazido para dentro da escola e facilitaria muito a educação dos alunos, porque é sempre pelo exemplo, pela presença da questão no local que faz com que aquilo se arraigue, a ponto de, se a gente parar de ter a música, a gente sentir falta dela, né? Um piano no saguão, né? Tem várias iniciativas que seriam muito bacanas para a gente ter aqui dentro. Um artista amigo meu falou, ele pinta, né? Ele falou, não, o pessoal que trabalha com ciência precisa ter arte junto. É igual a história da cigarra e da formiga. Você tem que também dar oportunidade para a cigarra estar tocando, enquanto vocês, formigas, estão lá fazendo ciência, estão lá vendo pacientes. Obrigada. Vamos fazer o seguinte, tem a Emília e tem mais um estudante, e nós vamos fechar aqui para o café. Tá? Vamos, finalmente um estudante. Bom dia, agradeço a presença dos autores. Eu quero fazer uma pergunta, uma colocação, de forma nenhuma parecer irreverente, só vou contextualizar um pouco. Até a Idade Média, esse período todo, quem governava geralmente... as ideias que eram passadas de instrução eram: o rei tem que ser bom, o rei tem que ser amoroso, tem que ser caridoso, tem que ser isso. Até que veio um sujeito com uma ideia muito boa, escreveu O Príncipe, desculpa, eu estou um pouquinho nervoso, o Maquiavel, e ele botou isso em termos práticos. Olha, o cara ele tem que fazer assim, ele tem que ser assado, e isso trouxe toda uma revolução no pensamento. Eu acho muito bacana os 5 pontos, a diferença de alteridade, de empatia, aprender, apreensão, isso, aquilo, mas, assim, eu não entendo onde todos esses conceitos se traduzem na prática. Com todo respeito, mas, assim, um bom médico, ele precisa ter tempo para estudar, ele precisa ter tempo para fazer as coisas, da mesma forma que um docente. Eu acho muito triste ver as minhas orientadoras
Perda de um tempo que elas podiam estar produzindo atrás de papelada, de burocracia, coisas que não tem necessidade, que realmente chateia elas. E eu imagino que também os outros doutores. Da mesma forma, hoje, infelizmente, a maior parte dos colegas que estão aqui, sem querer desrespeitar, mas estão aqui por causa de uma lista de presença que está associada, e não por causa do evento em si. Então, eu acho que gostaria de saber do senhor como que isso se aplica, porque senão só vai ser mais uma vez, mais uma aula que a gente está aqui com a cabeça pensando na dissecação de anatomia que a gente vai fazer daqui a pouco, que a gente não quer passar vergonha, e, no final das contas, o currículo, tudo vai continuar o mesmo. Obrigado. Não sei, eu só queria fazer um comentário, que às vezes a gente está em lugares que não está totalmente envolvido naquilo que está dizendo, mas uma palavra encanta a gente, uma imagem encanta a gente. Então, eu acho que estar aqui, seja pela lista de presença, seja porque alguma coisa interessou, pode encantar, não é? E pode modificar o curso. Em relação à burocracia, em relação aos nossos tempos, em relação a coisa, eu acho que é uma luta de todos nós, não é? E é uma luta também nossa, ser melhores pessoas e conseguir conciliar nossos interesses, e que fazem da gente melhores médicos. Então, eu acho que é uma luta de vocês, é uma luta nossa, e a gente vai estar trabalhando, não é? Ouvindo vocês, para que isso possa ir se transformando. Não é? Mas eu acho que o encantamento ele aparece de repente nos rumos da vida, não é só naquela atividade dirigida que a gente está. Obrigado, professora. Eu agradeço o encantamento e entendo como não a sua resposta. Obrigado. Mais algum aluno? Você pode escolher o restaurante, viu? Você pode escolher o restaurante. Os outros também. O próximo ganha o restaurante. Pode dizer o nome também, viu? E o ano. Bom dia. Sou pós-graduando, faço mestrado aqui pelo programa de pós-graduação. Meu nome é Thiago Sacomã. Concordo com grandes observações que foram colocadas aqui em relação à empatia, e acho que imagino que alguns dos professores tenham comentado dessa lacuna que a gente tem hoje, ser uma coisa, um processo histórico, né, contemporâneo, enfim. E na medicina, como o professor Neumar, realmente fica mais evidente essa questão. O que eu me questiono, às vezes, em relação ao desenvolvimento dessa empatia, por não ser uma habilidade técnica, o quanto tardio a gente realmente perde para só no 4º, 5º ano, ou primeiro ano da medicina, que seja, dependendo da grade curricular, pensar nessas questões. São valores sociais realmente construídos desde a infância, e a gente começa a pensar só na medicina lá na frente, ou nos poucos cursos que realmente estão com um olhar pensando em relação a esses quesitos, né? Tem vários estudos realmente que mostram em relação à educação infantil, e uma das professoras colocou para pensar nessas questões de valores para além da medicina, não só a medicina, mas todos os demais, mas para além dos cursos de saúde. Desenvolver essas habilidades, que sejam como sejam denominadas, mas esses tipos de valores, é na infância que a gente realmente precisa pensar um pouco mais nisso. E aí envolve uma reestrutura não só da saúde, mas da educação, da sociedade como um todo, né? Então, imagino que a gente pensar um pouco mais amplo em relação à empatia seja um pouco mais eficaz do que pensar numa grade curricular de um curso para desenvolver uma habilidade que talvez o aluno realmente esteja preocupado com a prova e não desenvolver uma habilidade comportamental, que é o que tanto se exige, né? Para além da técnica, pensar um pouco mais no comportamento. Não sei se, enfim, mais uma contribuição e abrir para a gente realmente dialogar sobre isso. Obrigado. Muito difícil as duas colocações, mas gostaria de tentar. Eu peguei uma palestra 2 dias atrás, não vou ter precisão nos fatos, mas entendo pela essa palestra e por um outro fato que eu vou comentar depois, que a empatia funciona. Ela não parece, mas ela funciona. Era um paciente na Grécia Antiga que dizia ter uma cobra no estômago. Todo mundo falava que ele estava insano, que não existia cobra, ele não comia por causa dessa cobra, que ele ia alimentar a cobra. Um médico resolveu, o melhor médico da época, resolveu tratá-lo, pediu para ele trazer uma bacia, uma substância para induzir o vômito, e no dia vedou o olho dele, colocou a bacia, pediu para ele vomitar e colocou uma cobra ali no lugar. Ele se sentiu curado. Pode ser um primeiro relato de um efeito placebo.
E se você olhar as drogas psíquicas, elas realmente funcionam. Então, olhar para o paciente, tentar entender o que ele tem mentalmente, pode ser um ganho. Eu li um livro de um dos boards do nosso comitê científico lá nos Estados Unidos, o professor Eric Kandel, Prêmio Nobel de Fisiologia Médica em 2002, judeu também, e ele ganhou o Prêmio Nobel porque ele perdeu um carrinho quando ele tinha 10 anos. E aquela memória era tão fixa na cabeça dele que ele foi estudar o cérebro pensado por Freud do ponto de vista biológico. E ele ficou lutando para conseguir descobrir a neuroplasticidade, alguns neurotransmissores, e conseguiu ganhar o Prêmio Nobel por isso, e colocou isso tudo num livro que chama Em Busca da Memória. Eu li esse livro, ia jantar com ele em Nova York, e mais alguns outros médicos, quis comprar o carrinho para ele. Me senti empático com ele. Comprei o carrinho, paguei $300, fiquei no Google, lá que nem louco, procurando, do jeito meio fora do eixo. Depois eu vou conversar com o professor Jair sobre isso. Comprei o carrinho, entreguei para ele. Ele ficou muito feliz no restaurante, brindou várias vezes. Ele tinha ganho um carrinho igualzinho àquele do príncipe da Áustria. E o professor ainda é ativo na Cornell. É uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci. Toda vez que eu encontro ele, ele lembra dessa história do carrinho. Muitos projetos que são de ciência muito elevada, mostrado para ele, ele não lembra. A emoção é liberada, neurotransmissores são liberados e a memória é fixada. A empatia acaba sendo uma ciência. Só que a gente tem que olhar ela de um outro ponto de vista e tentar achar os dados, as informações, porque se a gente quer ter sucesso na nossa profissão, vocês vão lidar com pessoas e a inteligência artificial vai usar bastante, vai dar bastante informação para você de dados. Qual é onde que a gente pode se diferenciar? Onde a gente pode se sobressair? Na minha opinião, é na emoção e na inter-relação com as pessoas. Emília, você quer se manifestar ou vamos fechar para o café? Tem mais um? Tem mais alunos. Os alunos agora vão falar. Tudo bem? Prazer, meu nome é Roberto, sou aluno de graduação, infelizmente, do 3º ano de Medicina. Eu queria muito agradecer por esse espaço de poder ouvir vocês, que, apesar de ter um pouquinho de relação com a lista de presença, houve um momento de sincronicidade em que meus eventos internos se deram significado para os eventos externos, de vocês estarem aqui para dar um significado de toda a empatia que eu procuro, de toda a humanidade que eu tento cultivar, e que na faculdade não temos tempo para fazer isso, e eu gostaria muito de agradecer nesse momento que eu estou podendo fazer isso. Muito obrigado, eu gostei muito das suas palavras. E uma perguntinha. Empatia. Tentar sentir o outro como ele é, como ele está se sentindo. Não seria interessante um professor dar uma aula que ele mesmo gostaria de ter? Que ele gostaria de sentir, de aprender, de se entusiasmar, de ser desafiado? Só que isso é algo muito difícil de ser alcançado. Tem talento, tem que ter treino. Quantos anos, mais ou menos, você acha que, se implantasse um plano, demoraria para isso acontecer? Eu vou tentar responder do modo mais conciso possível. Quando o ciclo de formação desse sujeito que foi, de alguma forma, cultivado no processo pedagógico da universidade, se tornar um professor. Isso eu estou dando pouca esperança que a nossa geração chegue a esse ponto. Nós fomos formados de uma maneira, é claro que irreverência e rebeldia fizeram com que muitos de nós não nos satisfizéssemos com essa forma, mas foi dessa maneira que a gente foi formado. Aulas longas e chatas, processos de transmissão ou de inculcação de conhecimentos que são memorizados e depois nunca mais utilizados, o que Paulo Freire chama de educação bancária, sujeitos sentados reverentes a um outro que é dono do saber, muito pouca interação, espaços simbólicos bem claros, alguns autorizados num lugar, outros
desautorizados ali, uma instituição que tem esse dilema de ser, ao mesmo tempo, inovadora e tradicional. Então, a minha esperança é que iniciativas sejam lançadas, práticas sejam realizadas, porque algumas dessas vão semear. E só para dizer que isso não é utopia e faz parte desse nosso atraso histórico, quando a gente vai estudar o que está sendo feito no mundo, encontramos muita coisa muito interessante sendo realizada. E apenas que precisamos ter uma relação mais humilde com essa questão, aprender e fazer, e aprender fazendo também, porque algumas dessas coisas não são objeto de técnica, mas sim objeto de praxis, né? E a praxis precisa de iniciativa. Então, eu queria aproveitar para encerrar, porque já está, agradecer a oportunidade. De tarde eu vou buscar mostrar um pouco essa tentativa que está em curso de abrir um espaço para a formação, que eu chamei brincando de Pentavium, mas é a formação para a sensibilidade, para a crítica, para a consciência histórica, que a nossa universidade tem um problema muito grave. É que aqui, no Brasil, a entrada já é direta na profissão. A entrada direta na profissão fecha o horizonte dos sujeitos, e aí limita o que se pensa, o que já se predefine como o conjunto de valores, competências, habilidades e atitudes que esse sujeito já tem. Então, se já está predefinido, a co-construção praticamente não existe, não é necessária, e aí os estudantes ficam cumprindo aqueles formulários informais existentes, os protocolos já previstos, e muito pouco se cria nesse processo. Aí, de tarde, eu vou falar um pouco mais sobre isso, e creio que eu vou insistir. A aridez dessas discussões é tão grande que é para se louvar a abertura do espaço de celebração do aniversário da Escola Paulista de Medicina, com a discussão desses temas, são fundamentais para a formação dos sujeitos que estão na sociedade legitimados para cuidar do sofrimento dos outros, né? Rubinho, você só uma coisa técnica. Você não tem jeito, né? Não, Você é um os irreverente. alunos estão aqui, eles já ganharam o ticket do almoço. Se eles não fizerem a pergunta, eles vão ter que devolver o ticket. A gente quer, como o pessoal da Novartis está esperando, vai ser um mega simpósio falando um montão dessas coisas aí, a gente quer que as perguntas e respostas sejam bem rápidas agora, por favor. Bom dia, meu nome é Ivan, sou do 3º ano de Medicina também, e eu não vim fazer um questionamento, na verdade eu só vim fazer um contraponto ao meu amigo e dizer que discussões como essa são importantes, porque, como o nosso amigo ali citou, Thomas Kuhn, acho que a sala de aula, a sala de anfiteatro, ela ajuda a gente a fazer a ciência que é ordinária, né? Mas a partir de discussões como essas que a gente consegue fazer a ciência extraordinária e que sai inovação. Enquanto, falando nisso, como o professor falou, o Neomar, como nós somos uma universidade agora, eu acho muito importante, sabendo que a medicina veio da filosofia, de fazer mais discussões, mais contrapontos, e fazer a gente pensar, e não trazer um conhecimento embutido de como se relacionar com o paciente, mas sim a gente, como na Grécia Antiga a gente sabia que há só uma beleza, uma verdade, um caminho. Eu acho que a partir de discussões, de raciocínio, você consegue chegar no que é o certo através da lógica, através